Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você e com toda a sua família. Então hoje, dia 29 de novembro, quarta-feira da 34ª semana do Tempo Comum, convido toda a sua família para juntos partilharmos a palavra de Deus. Hoje iremos partilhar o Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículo de 12 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregue às sinagogas e posto na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião para que testemunharei a vossa fé. Fazeis o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos os poderá resistir ou rebater. Sereis entregue até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão algum de vocês. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça. E permanecendo firme, quereis ganhar a vida. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, estamos assim nesse final de tempo litúrgico, lendo o capítulo 21 do Evangelho de São Lucas. Percebemos que Jesus prepara os discípulos para os momentos de crise da caminhada e para a grande crise final que acontecerá ao seu retorno glorioso. Percebemos que ainda ontem, ao ouvirmos falar de guerras, revoluções, terremotos, fome, peste, e recolhemos 3 preciosos ensinamentos que Jesus nos deixou. Não confiar em grandiosidade humana, não nos deixar enganar pelos aproveitadores e não nos apavorar com os acontecimentos adversos. Desse Evangelho de hoje, lemos mais um trecho desse capítulo 21 do Evangelho de Lucas. O tema é a da perseguição. Perseguição essa por causa de Jesus, por causa do seu Evangelho, onde haverá sofrimento e perseguições. E de onde procedem essas perseguições? Jesus responde: da sociedade, por meio das suas autoridades, de setores religiosos, representados nas antigas sinagogas, e até da própria família, pai, irmão, parente e amigos. E Jesus está narrando tudo isso não para nos amedrontar, mas para nos incentivar a permanecermos serenos, para sermos perseverantes e fiéis no meio das dificuldades que possa aparecer, sobretudo em tempos de perseguições. A perseguição sempre aconteceu. As primeiras comunidades cristãs, caros irmãos e irmãs, por exemplo, atravessaram quase 3 séculos de ameaça, clandestinidade e martírio. Perseguições, ou seja, perseguição, na verdade, sempre houve em nossa história cristã, mesmo nos dias atuais. A perseguição por causa da fé em Cristo pode não estar assim tão longe de nós. Quando falamos em perseguição, destruição, guerras, a gente vamos ver os países de fora onde estão ocorrendo aqueles grandes conflitos, aquelas guerras pavorosas que ceifam a vida dos nossos irmãos. Então veja que essas perseguições muitas vezes não podem estar tão distante assim de nós. Ela pode se manifestar nas redes sociais, nas rodas de conversas, no ambiente do trabalho, na sala de aula, até mesmo dentro da própria casa. Pode estar ocorrendo essa perseguição. Se você anda em dia com o mundo, ninguém vai censurar você. Se você andar ao estilo do mundo, ninguém vai censurar você. Agora ande
segundo o evangelho da verdade, segundo o evangelho da justiça, segundo o evangelho da fraternidade. Aí não vão lhe faltar críticas, incompreensões, até mesmo apelidos, xingamentos e muito mais. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, diante da realidade da perseguição, a atual é a que pode vir. Então Jesus nos deixa, no evangelho de hoje, 3 orientações. A primeira é o testemunho. Disse ele, essa será a ocasião em que você testemunharão a sua fé. O tempo da perseguição é o tempo do grande testemunho. A segunda orientação é confiança em Deus. Disse Jesus, faça o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa. Então, Jesus nos dará palavras acertadas com que calaremos o inimigo. E a terceira orientação é a perseverança. Diz Jesus, é permanecendo firme que vocês ganharão a vida. O saudoso Dom Helder Câmara deixou escrito, é graça divina começar bem. Graça maior, persistir na caminhada certa. Mas graça das graças é não desistir nunca. Com essas palavras, Dom Helder disse tudo. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nós, seguidores de Jesus, com Ele em caminho, com Jesus no nosso caminho, encontraremos muitas vezes barreiras e até perseguições. Nosso caminhar como seguidor de Jesus, caminhando com Ele como Ele, a gente vamos encontrar perseguições e barreiras. Percebemos, né, o exemplo dos mártires. Eles resistiram com fidelidade até o fim às suas convicções ao Evangelho de Jesus. Em meio às dificuldades e incompreensões e perseguições por causa da nossa fé, Jesus não vai deixar essas 3 orientações, só repetindo, o testemunho, a confiança em Deus, a perseverança. Então os momentos de crise ou momento de perseguição são tempos de purificação da nossa fé, de crescimento em fidelidade e fraternidade, sobretudo em robustecimento na confiança do Senhor, que jamais nos abandonará. Então, essa é a ocasião de nós testemunharmos a nossa fé, um momento de turbulência, um momento de perseguição, para ver se estamos firmes nesse segmento de Jesus. Precisamos permanecer firmes e esperançosos, pois muito embora Jesus não nos garanta que não sejamos perseguidos, Ele não nos afiança as nossas defesas nos momentos de aflição. Então, Jesus não garante que não vamos passar tribulação, mas Ele garante que está sempre conosco. Não podemos esmorecer, não podemos perder o ânimo diante das perseguições, mas continuar vigilante na fé, confiando na vitória da nossa vida, mesmo que as perseguições sejam da nossa própria casa. Portanto, caríssimos irmãos, queridas irmãs, você já entende que os momentos de dificuldade são as ocasiões em que você pode dar testemunho da sua fé? Como você tem feito isso? Você costuma fazer cálculos como irá defender-se na hora da perseguição? Em que você confia nos momentos de tribulação? Meus irmãos e minhas irmãs, você acredita verdadeiramente no poder e na ação do Espírito Santo na sua vida? Reflita isso e peçamos ao Pai uma fé profunda que nos possibilite perseverar nos momentos de dificuldade, sem abrir mão da tarefa que recebemos, levar adiante o projeto de Jesus. Assim seja. Amém. Desejo a todos vocês, amados irmãos e irmãs, uma santa e abençoada quarta-feira e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.